Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoastes toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afogue quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, e precisam de freios e rédeas para ser controlados. O perverso tem muitas tristezas, mas o que confia no Senhor é cercado de amor. Portanto, alegrem-se no Senhor e exultem, todos vocês que são justos. Gritem de alegria, todos vocês que têm coração íntegro. Esse salmo ele é de Davi. Eu imagino que todos aqui conhecem um pouco da história de Davi. E também os erros que Davi cometeu, entre eles, talvez o mais conhecido, né? O pecado de adultério que ele cometeu com Batseba, que trouxe uma consequência terrível para a vida dele e também para a vida dela. E eu acredito que quando Davi ele está fazendo essa letra dessa canção, dessa oração, o salmo é uma canção, é uma oração, é um poema de adoração a Deus, ele está aqui se lembrando dos seus erros. E interessante que ele fala no versículo de número 5, ele diz assim: finalmente confessei a ti todos os meus pecados, porque antes disso eu sentia o peso da tua mão, e não escondi mais a minha culpa. Diz comigo: confessarei ao Senhor minha rebeldia, e tu perdoastes toda a minha culpa. Aí ele vai dizer assim: portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto é tempo. Interessante aqui a definição de fidelidade, porque ele acabou de confessar o pecado dele. E agora ele diz que todos aqueles que são fiéis devem orar enquanto é tempo. Então eu entendo que fidelidade não é perfeição, porque nós não atingiremos a perfeição. Fidelidade é você confiar em Deus. Fidelidade é você confiar em Deus. Fidelidade traz a justiça de Deus sobre você. Quando você se arrepende, quando você confessa, e quando você deixa, e quando você passa a observar com mais cuidado o seu estilo de vida para agradar o seu Senhor, então essa justiça ela é colocada sobre você não pelo que você faz, mas você faz o que você faz porque essa justiça já está sobre você. A justiça de Cristo. Cristo leva todas as nossas culpas. Então, o fato de sermos perdoados e sermos salvos, isso nos impulsiona a desejar viver uma vida que agrada a Deus. Então, é interessante que ele também não se culpa após receber o perdão de Deus. Ele diz que ele confessou, que ele foi perdoado, que as consequências virão, porque a gente vê isso na vida dele. O pecado é perdoado, mas as consequências terrenas não tem o que fazer, tudo que a gente planta a gente colhe no sentido daquilo que é terreno. Eternamente nós somos salvos, mas aquilo que a gente planta aqui, a gente vai colher aqui. Há situações que não tem o que fazer, né? Nós plantamos e nós colhemos. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite, eu quero que você preste bastante atenção, porque você vai precisar prestar bastante atenção para compreender a mensagem. Espere até o final para você entender o que eu quero falar para você.
através aqui desses versículos, eu quero ficar com o versículo 8 e o versículo 9, quando o salmista, ele diz que o Senhor diz assim, o Senhor diz, eu guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Como se Deus estivesse dizendo para ele, olha, confia, me segue, me obedeça, e eu vou te guiar pelo melhor caminho para a sua vida. Eu vou lhe dar conselhos e cuidarei de você. Você imagina o que é receber conselhos de Deus? É a Bíblia. E nós temos todo o conselho de Deus. Aí, ele vai dizer que Deus diz assim, gente, não sejam como o cavalo. Parece meio rude, né? Não seja como o cavalo. Ou a mula, que não tem entendimento. Deus está falando isso, através do salmista. O que é necessário para controlar, conduzir esses animais? Eles precisam de freios e rédeas para ser controlados. Aí o texto continua. É interessante que, muitas vezes, a gente precisa desse tipo de tratamento de Deus. Ele tem que colocar a rédea, ele tem que colocar o freio, para a gente poder obedecer. Quem já andou a cavalo aqui? Quem já caiu de cavalo? Quem já pegou um cavalo redomão e caiu? Já? É terrível, né? Dá vontade de dar uma bicuda no cavalo, né? Quando ele derruba a gente. E o bicho sabe quando a gente tem medo dele. Ele sabe. Então, você pegar um cavalo redomão é complicado. Um cavalo mal domado, um cavalo desobediente. Por mais que você puxe a rédea, que você machuque ele sabe que ele já pegou a sua fraqueza e ele vai tentar te derrubar. Mas o homem sempre consegue dominar com o freio, domar o cavalo, com a rédea, com o freio. E Deus, ele vai usar o mesmo exemplo aqui, ele vai dizer, às vezes, tem que chegar nesse extremo. Ok. O tema que eu quero compartilhar com você, eu quero falar com bastante cuidado, bem devagar. Eu gosto muito dessa imagem aqui, a imagem dessa menininha com o ursinho, toda triste, caminhando. Parece que a gente olha assim e já vê que é uma criança sofrida, né? E o tema que eu quero pensar com você nessa noite é espiritual, idade ou espiritualidade emocional, mente doentia. Você entendeu? Espiritualidade emocionalmente doentia. Essa mensagem ela é inspirada no livro do pastor Peter Escaseiro, quando ele fala sobre espiritualidade emocionalmente saudável. E ele mostra o que é uma espiritualidade emocionalmente doentia. Porque aqui nesse salmo, principalmente no versículo 8 e no versículo 9, nós temos aqui o conselho de Deus, a direção de Deus, para a gente crescer no nosso relacionamento com Deus, para a gente crescer no nosso relacionamento com as pessoas, para crescermos no nosso relacionamento com os nossos familiares, com o nosso cônjuge, esposo, esposa, filhos. E nós vamos encontrar esses conselhos de Deus em toda a Bíblia. Mas há dois extremos aqui. Aquele extremo em que a pessoa conhece demais, mas não consegue praticar. E aquele outro extremo que a pessoa não conhece. Não conhece. É ignorante quanto à palavra de Deus. E o segredo desse equilíbrio é o equilíbrio, é o meio. É você conseguir praticar aquilo que você conhece acerca das instruções de Deus para a sua vida. A espiritualidade emocionalmente doentia, esse é o tema. E a espiritualidade cristã, ela desconectada dessa saúde emocional, ela pode ser uma bomba atômica na sua vida. O que é a espiritualidade cristã? É você se converter a Cristo, é você entender quem é Jesus, é você se render a Jesus, é você se converter a Jesus, mas você não trabalhar as suas emoções à luz da Bíblia. Muitas vezes, por falta dessa saúde emocional e desse conhecimento bíblico, a gente acaba virando um religioso, um legalista. O que é o religioso, o legalista? É aquela pessoa
que ela se converteu e ela começa a julgar as pessoas se achando melhor do que essas pessoas. E às vezes forçando as pessoas a tomar a mesma decisão que ela tomou. Mas muitas vezes ela levou a vida toda para tomar essa decisão. E agora ela quer forçar todo mundo a tomar a mesma decisão que ela tomou. Ela começa a afastar as pessoas dela. Ela começa a virar aquele crente chato. Conhece o crente chato? Diz que tem o xiita, né, no meio dos muçulmanos. No meio dos cristãos tem o chato. Né, o cristão chato, que ele bate na sua porta, né, domingo de manhã, e ele quer conversar com você. Ele te acorda para conversar com você. Né? Tem um grupo aí, né, que visita as casas domingo de manhã, bate na porta. Quem é? Sou eu. Né? Os TJs, né? O que vocês querem? A gente quer conversar. Pá, mas essa hora, domingo de manhã, vocês estão em quantos aí? Estamos em 2. Então conversa vocês dois aí, né? Deixa eu dormir mais um pouquinho. Então, muitas vezes, eu já vi muito isso acontecer, eu não preciso nem sair do contexto da nossa igreja, né? Eu me converti na Assembleia de Deus, hoje eu congrego há mais de 10 anos numa igreja batista, e eu vejo as mesmas mazelas que eu via na Assembleia de Deus, eu vejo na Batista. E eu vejo em outras igrejas, e eu vejo em muitos lugares, muitas igrejas. Por quê? Porque aonde tem gente, tem problema. O problema não é a placa da igreja, não é a denominação, o problema é a gente, nós somos o problema. É por isso que a igreja precisa ser um hospital. A igreja precisa ser uma comunidade terapêutica, aonde nós chegamos, perdidos eternamente, e conhecemos o Evangelho, somos salvos pelo poder do Evangelho. Então, começamos uma jornada, uma peregrinação da fé, uma peregrinação espiritual, onde nós devemos crescer em todas as áreas, espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente. Nós devemos crescer, nós devemos nos tornarmos pessoas melhores, através do discipulado, da educação cristã, através do culto, das pregações, da submissão àquilo que Deus está falando com a gente.